gente pode confiar. Boa noite a todos. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, nós estamos encerrando então a nossa série. Nós já tivemos 3 encontros, né? E o primeiro encontro nós falamos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o segundo encontro nós vimos que Jesus é o Cristo. Isso. E o terceiro encontro nós vimos que Jesus é a luz. Isso. E o quarto encontro agora nós vamos estar conversando sobre um outro aspecto que João destaca bem. E é muito importante a gente conversar um pouco sobre isso. Então convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 10. Evangelho de João, no seu capítulo 10. Eu estarei lendo dos versículos 11 ao 18. João 10, de 11 a 18. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém me tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reagir. Este mandamento recebi de meu Pai. Vamos orar. Pai, ainda em tua presença, nós te agradecemos mais uma vez por tantas bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Reconhecemos que não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor tem nos dado alimento, roupa, uma casa, tantas coisas, Deus, que o Senhor tem nos agraciado. Obrigado, Deus, por isso. Te agradecemos, Deus, por teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós, pagando assim nossa dívida. E é confiados a Deus o sangue de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, então o texto diz que existem 2 tipos de pastores. Jesus ele fala: olha, eu sou o bom pastor. Então, se ele está dizendo que ele é o bom pastor, significa que existe um outro tipo de pastor. E para não ter dúvida, Jesus aqui falando de pastor não está falando de pastor de igreja, tá? Não é aquele pastor que fez seminário, depois apresentou uma tese, não é esse tipo de pastor. O que ele está querendo dizer é pastor de ovelhas, pastor de rebanho, aquele pastor que a gente sempre faz no teatro de Natal, que a gente veste aquelas roupas bonitas, com cajado de papelão, né? É aquele pastor que nós estamos falando. Então Jesus falou: olha, existem 2 tipos de pastores. Existe o bom pastor e existe também o mau pastor. E a diferença do bom pastor e do mau pastor é o tipo de relacionamento que ele tem com o rebanho. Então ele vai dizer que o mau pastor, ele vai chamar de assalariado, ou qualquer outro nome. A diferença dele é que o assalariado, ele não tem relação íntima, pessoal com o rebanho. Ele está ali simplesmente para cumprir uma determinada obrigação, e se a coisa apertar para o lado dele, ele corre. Se apareceu um lobo, se apareceu um urso, ele fala: essas ovelhas não são minhas, melhor eu correr, deixa as ovelhas aí e estou no pé, né? Então Jesus fala: existe esse tipo de pastor que não está nem aí, ele simplesmente pensa em si, ele não tem relacionamento nenhum com as ovelhas. Porém, ele se diz que ele é o bom pastor. E a principal característica deste bom pastor que ele diz é que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, se aparecer um urso, se aparece um leão, ele não sai correndo, ele enfrenta, né? E ele está disposto, ele está pronto a dar a sua vida pelas ovelhas. É interessante
não é que a sua vida é tirada por acaso, oh, eu perdi minha vida. Não, Ele dá a vida, né? Ele se entrega espontaneamente para quê? Para poder salvar as suas ovelhas. Então essa é a diferença principal que temos do bom pastor e do mau pastor, aquele mercenário. Então, o relacionamento criado entre o pastor e as ovelhas faz com que as ovelhas elas se sintam bem ao cuidado do pastor. As ovelhas confiam no pastor. E nos diz o versículo 27 que Jesus ele conhece cada uma das suas ovelhas e ele as chama pelo nome. E quando ele chama pelo nome, as ovelhas vêm em direção a ele. E isso deve ser uma imagem fantástica, né? Imaginar um pastor chamando as ovelhas vindo até ele. Então eu quero compartilhar com os irmãos essa imagem fantástica de um pastor com as suas ovelhas, para a gente pensar um pouco sobre esse tipo de relacionamento. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. It's so high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way É sensacional nesse vídeo. Vocês viram que teve algumas pessoas que tentaram chamar as ovelhas não estavam nem aí, né? Fingiram que não eram nada. Mas aí quando vem o pastor, a voz do pastor, as ovelhas já começam a ficar animadas, entusiasmadas, e elas vêm até o pastor, né? E o pastor começa a andar e elas começam a seguir o pastor. Então isso é interessante, Jesus já falou, olha, eu sou um bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. E quando eu as chamo, elas vêm até mim, porque elas me conhecem. E o problema hoje, quando a gente olha um pouco para a igreja em geral, é que nós não somos que nem essas ovelhas que conhecem o seu pastor. O grande problema é que nós somos ovelhas que ainda não têm um relacionamento com o pastor. Então a gente está ouvindo e está seguindo qualquer um que chame. E o problema de qualquer um que chame é que a gente sempre segue a voz do errado, né? A voz do mundo. Então o mundo chama e nós, ovelhinhas perdidas, vamos lá para o rabo e seguimos o mundo, né? E aí a gente acaba se dando mal. Então o problema não é no pastor. O pastor não é o problema. O problema são as ovelhas que não desenvolveram ainda um relacionamento com o seu pastor. Elas não conhecem. Então a gente acaba fazendo isso na nossa prática religiosa, né? A gente vem aqui na igreja, né? A gente canta, participa de alguns trabalhos e acha que isso é o suficiente para conhecer o pastor. Só que isso não é suficiente para nós conhecermos um pastor, porque todo relacionamento ele necessita de tempo, né? Todo relacionamento ele precisa de diálogo. Como que você conhece alguém sem conversar com essa pessoa? Não tem como. Todo relacionamento precisa de contato. Você tem que estar junto, você tem que sofrer junto, você tem que sorrir junto, né? E a partir dessas coisas de tempo, diálogo, contato, o relacionamento então ele vai se firmando.
E é isso que as ovelhas têm com o seu pastor. Elas têm aquela amizade com ele desde quando elas são bebezinhas. E elas caminham junto com o pastor, vão criando um relacionamento com o pastor, por isso que elas só ouvem esse pastor. Só que quando a gente não cria esse relacionamento com Jesus, nós acabamos seguindo qualquer pastor que nos agrade. Então, isso é interessante, porque não basta a gente estar simplesmente aqui na igreja, não basta a gente estar simplesmente no local e desenvolver um relacionamento. Porque não é no local que a gente desenvolve relacionamento. Por exemplo, um estádio de futebol, né? Hoje lá na Vila Belmiro, estava lá lindo, né? Cheio de gente, torcedores, mas pergunta se eles se conheciam. No máximo 3, 4, né? Porque a idade deles também já é meio avançada, os torcedores. Mas é no máximo 3, 4 ali que se conhecem, né? No time, não tem esse relacionamento. Então, não adianta você vir aqui para a igreja, não adianta só você estar aqui dentro, porque só você estar aqui dentro, só você estar aqui na igreja não desenvolve um relacionamento com Deus. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que estavam em determinado lugar, mas não tinham um relacionamento com Deus. Por exemplo, Jó. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem que ninguém podia falar nada contra ele. Porém, Jó ainda não conhecia Deus. Só no final da história de Jó que a gente vai ver, olha, antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te contemplam, agora eu te conheço. Samuel era um menino pequenininho que estava lá trabalhando na igreja, limpava chão, pegava a oferta e fazia não sei o quê. Ele era um menino que estava lá e todo mundo admirava o trabalho de Samuel. Porém, quando Deus fala com Samuel, Samuel não reconhece a voz de Deus. Então, simplesmente estar na igreja, simplesmente você ter uma prática religiosa, não significa que você está criando um relacionamento com Deus. Não significa que você está criando um relacionamento com o seu pastor. Não com o pastor Marcos, um bom pastor. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm muita dificuldade em amar. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em perdoar. As pessoas têm muita dificuldade em servir. E tudo isso porque elas simplesmente não experimentaram essas coisas. Elas não conseguem amar porque elas nunca experimentaram o amor de Deus. Elas não conseguem perdoar porque elas nunca sentiram o perdão de Deus. Elas não conseguem servir que para elas o que Cristo fez na cruz não tem significado nenhum. Elas estão no lugar, estão ouvindo essas palavras, mas elas não estão experimentando, elas não estão vivendo, não está tendo relacionamento com o pastor. E aí, como o pastor fala, as ovelhas não seguem. Por quê? Porque não conhecem os seus pastores. Então, ser religioso não traz intimidade. Ter uma prática religiosa não traz intimidade. E vai dizer lá no versículo 26, 25, que as pessoas viam as obras de Jesus. Só que elas viam, mas elas não reconheciam quem era Jesus. E Jesus fala, olha, vocês não reconhecem porque vocês não conhecem. Vocês não são ovelhas do meu rebanho. Vocês são ovelhas do meu pastor. Porque se vocês me conhecessem, se vocês andassem comigo, se vocês conversassem comigo, se vocês tivessem um contato bem, intimidade comigo, vocês saberiam realmente quem eu sou. Então, para conhecer o bom pastor, para conhecermos quem é Jesus de fato, nós temos que nos submeter ao seu pastoreio. Nós temos que nos submeter e nos relacionar intimamente com ele. E o rei Davi, ele sabia exatamente o que significava isso, como era essa relação com Deus. E por isso ele escreve o salmo mais famoso que existe, o Salmo 23. E Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E ele foi o homem segundo o coração de Deus, não porque ele vivia uma vida sem pecados, não porque ele tinha uma vida santa, que não tinha erro. Pelo contrário, Davi era um grande pecador, como cada um de nós. Mas a diferença é que Davi sabia realmente quem era Deus. E ele não tinha problema nenhum em abrir o seu coração para Deus e ser quem ele realmente era perante Deus. Ele tinha liberdade com o Eterno para abrir o seu coração em intimidade. Então, antes do rei Davi ser rei, ele era pastor. Olha que
interessante. Antes de ele ser rei, ele era pastor. E quando a gente começa a estudar a história de Davi, a gente vê que Davi ele se enquadra não naquele mau pastor, mas ele se enquadra no bom pastor. Porque ele vai dizer para o rei Saul: olha, rei, teve uma vez que eu estava cuidando do meu rebanho, apareceu um urso, eu enfrentei e ganhei. Cara, imagina um menino de 15 anos enfrentando um urso. Corria essa coisa, né? Se uma aranha pequenininha Jacó, imagina um urso. Ele fala: olha, rei, se não bastasse um urso, teve outra vez apareceu um leão. Eu enfrentei o leão e venci. Então a gente vê que Davi, ele se enquadra perfeitamente no perfil de um bom pastor. Ele conhecia como que se dava esse relacionamento de ovelha e pastor, porque ele era um pastor, ele vivia disso, ele cuidava das suas ovelhas. Então, a partir desse momento que ele agora sabia como era a relação de pastor com ovelha, agora ele olha para Deus, na sua relação com Deus, e ele fala o seguinte, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Eu vou ler na versão NVI, tá? Então, o primeiro versículo do Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Davi sabia quem Deus era e quem ele era. No relacionamento, ele sabia qual era a posição dele e qual era a posição de Deus. A posição do relacionamento dele com Deus era de ovelha, e Deus era o seu pastor. Davi conhecia muito bem a ovelha e sabe que a ovelha é um animal frágil. É um animal que precisa de alguém, de um pastor para tudo, porque ela não sabe se proteger, ela não sabe achar comida, ela não sabe fazer nada, ela é indefesa, ela não pode nada. E Davi reconhece isso nele: olha, eu não posso nada, eu sem Deus não posso ter nada. Então, olha, o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha, e eu sei que o Senhor, sendo o meu pastor, nada vai me faltar. Davi sabia que um pastor, ele cuidava de tudo que era necessário para a ovelha. E ele sabia e reconhecia que Deus fazia o mesmo para ele. E tem gente que acha que esse nada vai me faltar é no sentido de ostentação, é no sentido de só saúde, só coisas boas, mas não é só isso. É o cuidado de Deus o tempo todo, é o cuidado de Deus na enfermidade, é o cuidado de Deus na pobreza, é o cuidado de Deus em situações difíceis. Mas mesmo assim, Deus está com ele, Deus cuida dele. Se Davi, que era um pastor, um menininho, cuidava 24 horas de suas ovelhas, quanto mais Deus, o Criador dos céus e da terra, também não cuidaria dele. Então, esse é o tipo de relacionamento que Davi tinha. No segundo versículo ele diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A ovelha, eu sou muito parecido com uma ovelha, porque quando eu como, eu tenho vontade de dormir. Eu já paro por ali mesmo, sabe? Eu meio que puxei meu voo, eu já paro meio que encosta ali e fico. E a ovelha tem isso. A ovelha, ela come e ela já é um animal frágil, lento. Então depois que ela come, ela é mais frágil, mais lenta ainda. Então um bom pastor, e Davi sabia muito bem disso, ele conduz a ovelha num lugar onde ela possa comer e descansar. É um lugar que ele sabe que ali ela vai estar segura. É um lugar que ele sabe que não vai ter problema para ela. Então um bom pastor, ele conduz a ovelha em pastos verdejantes, em pastos tranquilos, pastos que ela pode comer e agora ela pode descansar tranquila. E conduz as águas tranquilas, porque a ovelha é um animal muito medroso, morre de medo de água. E aí o pastor, então, para poder dar água para as suas ovelhas, ele precisa achar um riacho que as águas sejam calmas, sejam águas tranquilas, porque a ovelha tem medo. E quando ele não acha um riacho com águas tranquilas, ele pega pedras e faz como se fosse uma represa para diminuir o fluxo da água, para que as ovelhas possam beber água. Então Davi reconhece que todo esse cuidado que ele tinha para as suas ovelhas, Deus fazia o mesmo para ele. Ele tinha isso muito nítido. Versículo 3: restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor, ele sempre andava com azeite, com óleo, porque as patas da ovelha, ela é muito frágil.
E aí, quando ela entrava em alguns arbustos com espinho, ela se machuca muito facilmente. E aí o pastor, então, para poder cuidar e a ovelha poder caminhar no seu rebanho, o pastor já estava com esse óleo, com essa coisa, né, que nem aquele spray de futebol, que o cara machuca e passa e já continua jogando. Ele estava com isso já na época, para quando a ovelha se machucasse, ele já passava e já cuidava, renovava o vigor dela, para que ela não ficasse para trás sozinha. Ele tratava dela dia após dia, e ele conduzia para lugares de justiça, lugares de amor, conduzia a ovelha pelo melhor caminho, e a ovelha seguia, a ovelha segue e confia no seu pastor. Versículo 4: mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. As ovelhas, então, elas são animais muito frágeis, elas não têm chifre para atacar, elas não têm força, elas não têm nada para se defender, elas precisam do pastor para poder cuidar. E por isso que o pastor tem lá o seu cajado, o seu cordão. E quando vem um animal grande, um animal mais forte, é o pastor que tem que lutar pelas ovelhas. E o cajado também, quando a ovelha começa a se desgarrar, o cajado é para pegar no pescoço e trazer para perto. Então, Davi reconhece: olha, do mesmo jeito que eu tenho cuidado de conduzir as ovelhas para perto de mim, do mesmo jeito que eu tenho habilidade com a vara para poder proteger as minhas ovelhas, isso Deus faz comigo. Do mesmo jeito, não importa por onde eu ande, pode ser um vale da sombra da morte, pode ser um penhasco perigoso onde eu possa cair, a situação pode ser a pior, mas eu sei que tu estás comigo, a tua vara me protege, e se eu cair, me machucar, você está lá para cuidar de mim, passar remédio, para renovar o meu vigor. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A caminhada do pastor com as ovelhas não é uma caminhada de garantia. Engana-se quem acha que caminhar com Jesus é uma vida de só vitórias, que é uma vida de só alegrias. A caminhada com Jesus é uma caminhada difícil, cheia de perigos. Porém, o pastor é a garantia de ele estar junto, independente do perigo, independente do problema. E aí, quando você vê o inimigo, vê o problema, sabe o que Deus faz? Ele faz um banquete. E o banquete, quando a gente come um banquete, ninguém come preocupado, né? Quando a gente come, a gente até esquece da vida, principalmente se tem doce depois. A gente come tranquilo. E ele, o salmista fala: olha, o meu inimigo está ali na frente. Meu inimigo está lá, e o Senhor está preparando um banquete. Olha, come tranquilo, deixa ele. Estou te ungindo a cabeça, e ungir a cabeça é sinal de vitória. Reis eram ungidos depois de ganhar batalhas. Algumas vezes, reis eram ungidos antes das batalhas. Então ele sabia, olha, independente do resultado, eu sou vencedor, porque o Senhor está me ungindo na cabeça. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O pastor, após levar o rebanho para pastar, ele traz o rebanho em segurança para casa. Ele faz de tudo, ele dá a sua vida para proteger as ovelhas e poder trazer elas em segurança. É cansativo? É, mas o pastor vai, caminha devagarzinho, para a ovelha que está machucada não ficar para trás. Tem as ovelhas mais jovens que querem sair correndo, e o pastor disciplina, né? Até estava brincando com a minha mãe. Às vezes, né, o pastor, ele, quando a ovelha é muito levada, sabe, aquela ovelha levadinha, o pastor ele precisa machucar a patinha dela para ela poder andar junto com o rebanho e aprender. E Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente é muito levadinho e Deus ele nos machuca. Não porque Deus é ruim, mas é que é para a gente poder caminhar junto, para a gente aprender junto, para a gente sair correndo, bater na cabeça. Então o pastor ele tem paciência, ele tem todo cuidado, voltando para casa, a certeza que ele vai voltar para casa. Esse é o sentimento que Davi tinha com o Eterno. Era essa a relação, quando ele olhava para Deus,
Era isso que ele via. Ele viu um Deus que era pastor, e ele, como ovelhinha, em defesa. E ele reconhecia que Deus cuidava dele, que Deus levava ele para comer, que Deus dava vitórias a ele, que Deus protegia nos momentos difíceis. Ele sabia que nada ele podia fazer, mas era Deus quem fazia as coisas por ele. É isso que nós precisamos desenvolver com Deus. É esse tipo de intimidade. Porque se a gente não desenvolver essa intimidade com Deus, nós não vamos reconhecer o chamado do pastor. Nós vamos ouvir qualquer chamado e vamos sair. Ou senão, quando tiver momentos difíceis, momentos complicados, nós não vamos conseguir reconhecer Deus cuidando da gente. A história de Eliseu e Geazi. Estava a cidade inteira cercada, com um exército, e Eliseu tranquilo, de boa. Aí o servo fala: Eliseu, olha lá, nós vamos morrer. Calma, maior está conosco. Eliseu, não tem ninguém, está doido? Não tem ninguém. Aí Eliseu pede: se orar com os olhos. E Geazi consegue então olhar e ver o exército de Deus protegendo. Eliseu tinha um relacionamento com Deus. Então Eliseu não teve dificuldade em reconhecer Deus cuidando dele. Mas Geazi não tinha. Nós devemos desenvolver esse tipo de relacionamento. Nós devemos nos sujeitar ao pastoreio de Cristo. Porque quanto mais íntimos, quanto mais próximos de Jesus, mais fácil vamos reconhecer a sua voz. O Salmo 37 é um salmo muito bonito, né? Um salmo que todo mundo sempre fala de cor salteado, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é lindo. Isso é algo que nos deixa bem, né, relaxados. Nos deixa relaxados porque nós não entendemos a profundidade desse salmo. Entregar nosso caminho significa entregar a nossa vida. É falar: Deus, aqui está a minha vida, as minhas finanças, os meus sonhos, o meu emprego, a minha família, tudo que é meu está em tuas mãos. Uma vez a gente até brincou: escreve as coisas importantes da sua vida no papel. Aí as pessoas escreveram. Agora, você entregaria esse papel para alguém para tomar conta? Aí teve um engraçadinho que falou: eu entregaria para tal. Beleza, então termina o seu casamento. Não é assim. Pô, você não está confiando na sua vida? Entregar a nossa vida a Deus é entregar tudo. E nós só entregamos algo que nós apreciamos para alguém que nós confiamos. Você não empresta o seu carro para uma pessoa que você não conhece. Não empresta. Não empresta. Você não empresta o seu celular para alguém que você não conhece. Né? Os pais, quando os filhos fazem 18 anos, já é aquela coisa: vou emprestar o carro para o filho, não sei se ele sabe, já tem aquela crise. Dentro de casa já tem essa crise. Então, como que nós podemos entregar a nossa vida a Deus se nós não conhecemos a Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Você só vai conseguir confiar em Deus a partir do momento que você gera um relacionamento com Deus. Só a partir do momento que você conhece a Deus, que você passa tempo com Deus, conversa com Deus, está em contato com Deus, aí você vai conhecendo Deus, vai entendendo como Deus age, vai conhecer o que Deus é, e aí você consegue descansar em Deus. Então, porque por nós não conhecemos quem é Deus, nós não reconhecemos a sua voz. E andamos aí, perdidos, desgarrados, batendo a nossa cabeça. E falando: mas ele não é um pastor, ele não faria isso comigo. Mas ele faz. E nos diz uma parábola que ele sai à procura de uma ovelha. Aquela ovelha estava perdida. Ele sai procurando aquela ovelha e quando encontra, pega nos seus braços e traz de volta. Então nós temos que estar em comunhão com Deus. Porque só em comunhão, só em intimidade, nós vamos poder reconhecer que Jesus, Ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim e por você. E não existe prova de amor maior do que essa. Tem gente que acha que amor é sentimento, que amor tem que estar junto, que amor tem que dar beijinho. Não. Isso não é amor. Amor é dar a vida pelo outro. Mesmo que
você, não conheço outro. Jesus deu a sua vida por nós, quando nós éramos ainda os seus inimigos. E Ele espera que nós façamos o mesmo pelos outros. Para terminar, em João, nós vimos então características sobre Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cristo. Jesus é a luz. Jesus é o bom pastor. Só que a gente tem que prestar um pouco de atenção que essas qualidades não são qualidades humanas de Jesus. Que Jesus não é luz, né? Jesus não é uma luz que andava, né? E senão a gente fala, Jesus é a luz, aí você pensa uma lâmpada andando pelo deserto. Não, Jesus não é uma lâmpada. Jesus é o cordeiro, ele parecia um cordeiro, ele era bem peludo. Não é isso. Essas características são características do Cristo. A função que Jesus desempenhou. A função do Cristo é de ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. A função do Cristo é de ser luz que brilha em meio às trevas. A função do Cristo é de pastorear as suas ovelhas. Só que todos nós que reconhecemos aquilo que Jesus fez na cruz por nós passamos a ser agora uma nova criatura. E Paulo vai fazer uma metáfora perfeita. Vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Isso significa que não é eu sozinho, é nós, quando nós estamos juntos, quando nós estamos desempenhando os nossos dons e talentos, juntos nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, o que nós devemos ser para o mundo? Primeiro, nós devemos ser cordeiro. Nós temos que anunciar e mostrar ao mundo a condição de pecado deles. Não somos nós que vamos morrer por eles, porque Cristo já morreu, por isso que Ele é a cabeça. Mas nós somos corpo de Cristo. Se Cristo é a luz, nós não mentimos luz própria, mas nós devemos refletir a luz de Cristo, porque nós somos corpo de Cristo. Se Jesus, Ele é o bom pastor, aquele que vai dar a sua vida pelas ovelhas, nós como corpo de Cristo devemos fazer o quê? Dar a nossa vida para ovelhas que ainda não foram resgatadas. Então o relacionamento nosso com Deus, nosso relacionamento na vertical é Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas. Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas. Só que o relacionamento não é só na vertical. Existe um relacionamento na horizontal. É através de nós que Jesus é Cristo. É através de nós que Jesus é o pastor. É através de nós que Jesus é a luz. Então a nossa vida ela tem que refletir isso aos outros. Existem tantas ovelhas perdidas, tantas pessoas nas trevas, pessoas que ainda não conhecem a luz, pessoas que estão seguindo vozes de outros pastores, que não é o pastor, e caminham cada vez mais para a morte, porque nós não estamos desempenhando o nosso papel de Cristo. Sim, nós somos corpo de Cristo. Nós temos uma missão, e a missão nossa é revelar que Jesus para os outros. Então, a minha oração nessa noite, o nosso objetivo, para encerrar a nossa série, é que nós possamos ser luz para aqueles que estão perdidos nas trevas. Que nós possamos, nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, possamos mostrar o que Jesus fez na nossa vida e resgate daqueles que ainda não conhecem o sacrifício. Que nós, como os filhos de Deus, possamos conduzir aqueles que estão perdidos até Jesus, com paciência, andando junto, protegendo e, se necessário, dando a nossa vida, literalmente ou só metaforicamente, porque é isso que Jesus fez por nós. Nós só vamos aprender a amar o outro quando nós entendemos o quanto Jesus amou.
Nós só vamos aprender a perdoar o outro quando entendemos e experimentarmos o perdão de Cristo por nós. Nós só vamos aprender a servir o outro quando nós entendemos o que Jesus fez por nós. E isso só se dá através do relacionamento. Relacionamento com o pastor, o bom pastor. Então, minha oração essa noite é que tenhamos aqui várias ovelhinhas bonitinhas, mansinhas, ovelhinhas que se submetem ao pastoreio de Cristo, ovelhinhas que estão dispostas a servir a Cristo, ovelhinhas que estão dispostas a abandonar tudo para Cristo, ovelhinhas que estão dispostas para morrer, para que outras pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que veio morrer a nossa morte. Obrigado, Senhor, porque ainda assim, mesmo o Senhor morrer no nosso lugar, o Senhor ainda quer se relacionar com a gente. O Senhor mandou o seu Espírito Santo para que nós não estivéssemos sozinhos. Obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor perto de nós. Nós temos o Senhor em nós para nos conduzir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz em verdes pastos. Obrigado porque o Senhor nos conduz a águas tranquilas. Obrigado porque, pelo pior que seja a situação, o Senhor está conosco, nos protegendo. Obrigado porque sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez isso por amor e nós nunca teremos condições de devolver tal palavra de amor. Pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão porque a gente acha que só vir e cumprir alguns rituais já é relacionamento contigo. Nos perdoa, Deus, pela nossa negligência. Nos perdoa, Pai, porque a gente só se encontra contigo de domingo e acha que isso é suficiente. Senhor, nos dê vontade, ó Deus, nos dê fome e sede da Tua palavra, nos dê fome e sede de conversar contigo, que possamos, Senhor, aproveitar a liberdade que o Senhor Jesus nos deu na cruz, entrar nos santos dos santos e conversar face a face contigo. Obrigado porque nós temos essa liberdade e nos perdoe porque nós não aproveitamos dessa liberdade de relacionar com o Criador do universo. Senhor, eu te peço, Deus, nos use, que nós, ó Deus, brilhe a Tua luz, que possamos iluminar lugares que estejam trevas, que o Senhor possa nos usar, ó Deus, para resgatar as ovelhas que ainda estão perdidas, ó. Que através de nós as pessoas possam reconhecer que Jesus Cristo vive, ó Deus. Nos usa, ó Deus, em oração. Obrigado, ó Deus, por esse povo que se reúne aqui esta noite. Obrigado, Deus, por cada irmão que presente.